Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje mais uma vez receber a nossa amiga Silvia, que vem trazer uma contribuição muito legal para os nossos vídeos. Vamos lá? Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar nosso estudo a respeito de Jesus, para a gente entender por que aconteceram as coisas que aconteceram com ele, por que se deu daquela forma. José recebeu em sonho um aviso para ir com Jesus e Maria para o Egito, para que Herodes não pudesse matá-lo. E ele assim fez. Ele foi para o Egito. Enquanto isso, Herodes morreu por volta do ano 4 antes de Jesus, antes do Cristo. E deixou seu reino dividido entre os 3 filhos. Herodes Arquelau pegou a Judéia, parte de Jerusalém, Belém, Idumeia e a Samaria. Herodes Antipas pegou a Galileia e a Pérea, e o Herodes Filipe pegou essa parte assim que não entra muito na nossa história aí. Mas o interessante, vamos ver se vocês perceberam. Olha, Herodes morreu antes de Jesus. Se ele morreu antes de Jesus, como que ele pode ter pedido para matar, conhecido os reis magos, e matar as crianças? Na verdade, o nosso calendário cristão que está errado, porque ele foi feito pelo monge Dionísio, né, no século VI. E aconteceu um problema na contagem. Começou com o ano do nascimento de Jesus, mas Jesus não pode ter nascido nesse ano, porque Herodes morreu 4 anos antes, e Herodes quis matar Jesus, né? Então, calcula-se que Jesus tinha nascido pelo menos uns 5 a 6 anos antes dessa época que a gente acha que foi o nascimento de Jesus, tá? Então tem esse diferencial, mas não diminui, né, a importância e tudo mais da vinda do Cristo. Então, chegou uma hora que, quando Herodes morreu, um anjo apareceu em sonho para José e disse que ele podia retornar do Egito, né, que as pessoas que queriam matá-lo já tinham morrido. E ele veio. Quando ele estava vendo, ele ficou sabendo que na Judéia, lá em Belém, que eles queriam ir para Belém, quem estava comandando na época, com a morte de Herodes o Grande, era seu filho Herodes Herodes Arquelau. E esse aqui também era muito bruto. E aí ele viu o que ele fazia. Eles preferiram manter residência em Nazaré, onde eles se casaram mesmo, na Galiléia. Então foi aqui em Nazaré que Jesus cresceu, tá? Herodes Arquelau, por ser uma pessoa com muito problema, o povo reclamou em Roma e tiraram ele, colocaram no lugar Pôncio Pilatos, né, que foi, se vocês lembram, quando Jesus foi crucificado, foi o que ofereceu à população quem que eles queriam salvar, Jesus ou Barrabás. E aí o pessoal escolheu Barrabás e ele lavou as mãos, né, ele era o rei, né, da Palestina, da Judéia na época. Então, na sociedade era muito complicado a época de Jesus. Tinham grupos diferentes, né? Tinha os escribas, os fariseus, samaritanos, publicanos. Então, eram assim grupos que se rivalizavam, né? Os publicanos eram cobradores do imposto romano, os samaritanos considerados judeus de raça impura, ninguém queria ficar perto deles, eles ficaram na Samaria separados, né? Os fariseus, que interpretavam rigorosamente as leis de Moisés, os escribas, que eram os secretários dos reis. Então, assim, a política, tanto a política religiosa lá, era muito complicada. Então, Jesus nasceu nesse lugar que estava fervendo, com a política de Roma e a política principalmente entre eles, porque, veja bem, eles não queriam perder o poder. As pessoas que tinham poder religioso na época não queriam perder o poder, né? Nem na época Herodes, Pôncio Pilatos não se importava muito com Jesus, mas
os sacerdotes da época, o sinédrio, onde ficavam os religiosos que comandavam, eles se importavam sim, porque Jesus veio trazer uma lição diferente, né? Que fazia com que o orgulho e a vaidade deles não tivesse lugar naquela lição de Deus, né? Nas leis de Deus. Então, temos aqui também, na época, só para constar, na época que Jesus foi crucificado, quem estava na época era o Pôncio Pilatos, mas como era Páscoa, o Herodes Antipas, que era quem comandava a Galileia, que era o filho do Herodes, o grande, que morreu e ele ficou comandando a Galileia, o Pilatos mandou para ele porque ele estava na época de Páscoa em Jerusalém e Jesus era galileu, né, para julgar e tal. Então, assim, eu passo aqui para falar, tem vários Herodes, né, para a gente entender. Quando Jesus era criança, ele ficava nas estradas conversando com os viajantes, os lavadeiros, os mendigos, falando sobre o reino de Deus. Até Maria, José ficava preocupado, né? Mas ele falava que a missão dele era outra. E para sossegar José, que achava assim que ele conversava muito, ele pediu para o pai ensinar o trabalho de marcenaria para ele, né, de carpintaria para ele, para que o José assim, entendesse que ele ia ser um filho que ia ser obediente, porque isso está na lei de Deus, mas que ele tinha uma missão maior, mas que ele ia colaborar no lar como todos deveriam, dando um exemplo, né? E quando ele teve 12 anos, ele, por ocasião da Páscoa, ele tem que ser apresentado aos doutores da lei no templo de Jerusalém. E ele foi levado pelos pais, ficou lá por 3 dias. Maria e José voltaram para casa, achando que ele tinha voltado com outra pessoa ali no meio das crianças. Na verdade, ele não tinha voltado, eles ficaram doidos atrás dele. E ele estava lá ainda no templo, ensinando os doutores da lei da época, os sacerdotes, e as pessoas estavam maravilhadas com os ensinamentos dele. Então, Jesus era um espírito diferenciado desde criança. E depois dos 12 anos, ele ficava muito com João Batista. João Batista era primo dele, né? E João Batista, os dois faziam planos. Maria chegava a achar assim, que eles tanto conversam, gesticulavam, e ele ensinava João Batista a respeito das coisas de Deus, né? Porque a mãe de João Batista, que era Isabel, era prima de Maria, e as duas ficaram grávidas ao mesmo tempo. João Batista era o primo de Jesus que introduziu Jesus como Salvador que estava sendo esperado. Então ele batizou Jesus e falou para os próprios discípulos: sigam Jesus, porque ele é o Salvador que vem de Deus. Então ele deu, como primo, ele também deu assim o pontapé inicial para começar a missão de Jesus, que começou aos 30 anos e foi aos 33 anos. Mas essa é vamos deixar isso, a missão de Jesus, suas obras, para as outras aulas. Fiquem em paz, um beijo a todos, tchau!